E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mister N e hoje vamos ver os maiores eventos da história. Então, não perde tempo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e, sem mais delongas, bora pro vídeo. Número 1. A invenção da escrita. A invenção da escrita foi um grande avanço da história humana, marcando um momento importante na forma como nos comunicamos e registramos informações. Isso permitiu que as pessoas compartilhassem conhecimentos, preservassem histórias e organizassem seus pensamentos de maneira duradoura. Por volta de 3500 a.C., surgiram os primeiros sistemas de escrita. Esses sistemas usavam símbolos ou caracteres para representar palavras ou ideias, proporcionando uma maneira estruturada de se expressar. A escrita não apenas facilitou a transmissão de informações, mas também desempenhou um papel importante no desenvolvimento de sistemas legais, religiosos e administrativos. Documentos escritos ajudaram na criação de leis, na preservação de mitos e crenças, além de facilitar o gerenciamento de recursos e transações comerciais. A invenção da escrita não ocorreu da mesma maneira em todos os lugares. Diferentes culturas desenvolveram seus próprios sistemas ao longo do tempo, refletindo a diversidade de línguas e necessidades específicas de cada sociedade. À medida que a escrita evoluiu, surgiram alfabetos mais eficientes, como o fenício e o grego, que influenciaram sistemas posteriores, como o latino. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, no século XV, facilitou a reprodução em massa de textos, transformando a maneira como o conhecimento era disseminado. Número 2. A Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola foi um período importante quando as formas de cultivar alimentos mudaram bastante, afetando a maneira como as comunidades produziam comida. Isso aconteceu mais ou menos entre os séculos 18 e 19 e teve um grande impacto nas áreas rurais e no crescimento da população. Antes dessa revolução, as pessoas cultivavam alimentos de maneira mais tradicional, usando métodos antigos. Com o surgimento de tecnologias novas, como máquinas agrícolas a vapor, arados de ferro e métodos melhores de escolha de sementes, os agricultores conseguiram aumentar muito a produção de alimentos. A introdução de práticas novas fez com que a produção fosse mais eficiente. Isso significava que menos terra era necessária para alimentar mais pessoas. A utilização de máquinas também reduziu a necessidade de muitos trabalhadores, levando a muitas pessoas deixando as áreas rurais e se mudando para as cidades. A Revolução Agrícola não só fez a produção de alimentos crescer, mas também teve um grande impacto social e econômico. A eficiência agrícola extra permitiu que mais pessoas trabalhassem em indústrias novas, impulsionando a Revolução Industrial. Número 3. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um acontecimento muito importante no final dos anos 1700, trazendo muitas mudanças na política, na sociedade e na economia. Isso aconteceu entre 1789 e 1799 e teve origens em questões sociais, problemas econômicos e também nas ideias do Iluminismo. Antes da Revolução Francesa, a sociedade francesa estava dividida em 3 grupos, sendo o terceiro estado formado principalmente pelos trabalhadores e camponeses, que enfrentavam impostos pesados e não tinham os mesmos privilégios que a nobreza e o clero. Esse descontentamento levou à convocação dos Estados Gerais em 1789. A queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, marcou o início da Revolução. Depois disso, a Assembleia Nacional Constituinte foi formada para escrever uma nova Constituição e declarou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que falava sobre igualdade, liberdade e fraternidade. A Revolução Francesa também trouxe mudanças na política, como a abolição da monarquia e a criação da República. No entanto, a radicalização desse movimento levou a um período chamado de Reinado do Terror, liderado pelos jacobinos, resultando na execução do rei Luís XVI, da rainha Maria Antonieta e de muitos outros. A Revolução Francesa não afetou apenas a França, mas inspirou movimentos revolucionários em outros lugares.
Número 4. As Guerras Mundiais. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram dois dos maiores conflitos da história moderna, mudando totalmente o século XX. A Primeira Guerra Mundial começou por causa de rivalidades entre países europeus e se tornou uma guerra global com nações de diferentes lugares. As trincheiras, que eram buracos no chão, onde os soldados se protegiam, ficaram famosas nesse conflito, que aconteceu principalmente na Europa. Tudo começou com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914, desencadeando uma série de eventos que levaram à guerra. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, encerrou a guerra, mas suas condições contribuíram para problemas políticos que, mais tarde, resultariam na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Logo, o conflito se espalhou por muitos lugares do mundo, envolvendo as maiores potências, como a Alemanha, União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Nessa guerra, houve o Holocausto, onde os nazistas perseguiram e mataram milhões de judeus e outras minorias. Ambas as guerras foram muito destrutivas. A Primeira Guerra Mundial fez impérios como o Austro-Húngaro e o Otomano caírem, e também levou à criação da Liga das Nações, que foi o começo da Organização das Nações Unidas, a ONU, e na divisão do mundo em grupos liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, iniciando a Guerra Fria. Além das muitas mortes, as guerras deixaram um grande impacto. Elas mudaram muitas coisas no mundo, como política, economia e sociedade, a nível global, moldando o cenário internacional nas décadas seguintes. Então é isso, pessoal. Como sempre, agradeço por ter chegado até aqui. E, se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!